que não está mais na Copa do Mundo de Clubes, retorna aí ao Rio de Janeiro e volta a focar no restante da temporada. Lembrando que o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, está na próxima fase da Libertadores da América, tem a Copa do Brasil também. O Flamengo tem a chance de disputar o Mundial ainda esse ano, pois é, que é aquele intercontinental, se vencer a Libertadores, e o Flamengo tem condições sim de vencer a Libertadores e voltar a disputar um Mundial, nesse caso o Intercontinental, porque essa Copa do Mundo de Clubes ela vai acontecer de 4 em 4 anos, inclusive o presidente da FIFA em uma entrevista à TV Globo disse que o Brasil tem grandes chances de sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Vou ser sincero, tomara que isso aconteça, porque eu fiquei apaixonado por essa competição. Tem alguns ajustes a fazer, mas é por conta do país, no caso dos Estados Unidos, eu acho um absurdo um jogo parar e ficar 2 horas parado por conta de uma previsão de chuva e de raios. Eu acho que o estádio tem que ser coberto, enfim, alguns pontos que precisam melhorar, pensando na Copa do Mundo de seleção ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos. Mas isso aí é um outro assunto. No vídeo de agora eu vou falar sobre o que o Flamengo pode comemorar nessa participação nessa Copa do Mundo de Clubes. E tem muitos pontos a comemorar, muito fator positivo. Tem alguns negativos também que eu vou falar, mas eu vou destacar muito mais os positivos aqui. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral, com os amigos, com as amigas. Vamos para mais uma semana, galera. A galera precisa erguer a cabeça. Eu acho que o Flamengo fez um jogo extremamente digno diante do Bayern de Munique. E eu vou aproveitar e já vou entrar aqui na pauta que eu quero trazer para vocês. Ontem a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi perfeita. Foi mais uma aula de futebol. Acho que o Felipe Luiz foi perfeito em todos os sentidos, analisando a derrota do Flamengo contra o Bayern de Munique. E muita gente debate os erros do Flamengo, porque o Flamengo errou muito. Eu repito a minha opinião que eu falei no vídeo de pós-jogo. O Flamengo errou muito por conta do Bayern de Munique. O Bayern de Munique fez o Flamengo errar. E o Felipe Luiz tem a mesma visão que eu, porque ele falou o seguinte em entrevista coletiva sobre os erros do Flamengo contra o Bayern de Munique. Abre aspas. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Algumas vezes conseguimos sair da pressão deles e outras não. Outras vezes que escolhemos a saída longa, eles têm qualidade para ganhar os duelos. É um adversário que te leva a cometer erros e não importa como você joga. Dessa forma de jogar, eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito que seria a vitória sobre o Bayern de Munique. É isso, exatamente. Em determinado momento você acha que você está conseguindo sair da pressão alta do Bayern de Munique, mas não. Eles estão te levando ao erro, porque o Neuer joga como se fosse um líbero. Aí quando você faz a bola longa, eventualmente o Neuer vai sair, vai tirar essa bola, ou eles terão uma outra maneira para se defender. Não tem jeito. O Bayern de Munique está muito acima dos clubes brasileiros, está muito acima do Flamengo, que é hoje o líder do Campeonato Brasileiro. A discrepância dessa elite do futebol que o Felipe Luiz fala para o futebol brasileiro é enorme. E na coletiva ele foi questionado como diminuir essa distância. Ele falou, é praticamente impossível, porque todos os bons jogadores, eles compram. No caso, o futebol europeu vai e compra. Aí ele citou o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior tivesse continuado no Flamengo, hoje o melhor jogador do mundo estaria ainda no futebol brasileiro. Estevão já está a caminho do Chelsea. Então não tem como competir. Repito, economicamente falando, é impossível competir. Méritos do Bayern de Munique, fez um grande jogo e mereceu vencer o Flamengo da forma que venceu. Vamos para as boas notícias do Flamengo. O que o Flamengo pode comemorar nessa participação? Eu posso ter esquecido de algo, vocês podem comentar aí, depois eu falo em outros vídeos. Mas, primeiro, a parte financeira. O Flamengo se despede do Mundial com 150 milhões de reais de premiação. Só para vocês terem noção, o Flamengo ganhou 83,7 milhões de reais só pela participação. Nas vitórias do Chelsea e do Esperance, o Flamengo ganhou nos 2 jogos 22 milhões de reais. No empate com Los Angeles, 5 milhões e meio de reais. E a vaga nas oitavas de final da Libertadores da América deu ao Flamengo 41,3 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. O Flamengo tem que fazer esforço para participar dessa competição todos os anos que ocorrer. De 4 em 4 anos o Flamengo tem que estar lá. Porque é uma injeção de dinheiro que o clube recebe. O Palmeiras, que chegou às quartas,
Só de chegar às quartas ganhou 83 milhões de reais. É praticamente o valor que eles investiram para comprar o Paulinho junto ao Atlético Mineiro. No dinheiro, no caso, porque teve jogador envolvido. Só para vocês terem noção como essa competição paga bem. Outra boa notícia do Flamengo, Jorginho. Chegou muito bem ao Flamengo. Estreou na Copa do Mundo de Clubes, 4 jogos. Na minha concepção, fez 4 bons jogos com a camisa do Flamengo. Não sentiu pressão. Hoje, para mim, é titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Para mim, é uma boa notícia nessa Copa do Mundo de Clubes. Outra boa notícia, que é considerado o patinho feio da zaga do Flamengo, que todo mundo que escala o Flamengo ideal na concepção dessas pessoas, não coloca esse jogador, Léo Pereira. Mas ele fez uma competição grandiosa, absurda, jogando muita bola. Tem que elogiar o futebol do Léo Pereira nas últimas partidas. Quando ele errou em derrotas do Flamengo, todo mundo criticou. Agora tem que elogiar. Tá jogando muita bola o Léo Pereira. Parabéns pelas partidas que esse jogador vem fazendo com a camisa do Flamengo. Outra boa notícia, o Alacian. Se antes da competição ele valia, tô aqui, gente, hipoteticamente falando, tá? Se antes da competição ele valia 10 milhões de euros, hoje ele vale 20. O garoto se mostrou para o mundo. Foi extremamente importante para o Flamengo, fazendo 2 gols importantes. Muito bom ver a valorização de um jovem da categoria de base do Flamengo. E repito o que eu já falei em outros momentos, não lembro se é aqui no canal ou no SBT. O bom futebol apresentado por o Alacian dá à diretoria do Flamengo a tranquilidade para buscar reforços para o setor ofensivo. Porque é um jogador que se mostra que tem capacidade sim, não sente pressão, que dá conta do recado caso seja necessário. Agora, alguns pontos negativos. Infelizmente, a lesão do Pulgar, que foi direto para o hospital após ser substituído, e o Flamengo até emitiu uma nota oficial, que eu vou ler aqui. Eric Pulgar substituiu no primeiro tempo de Flamengo e Bayern de Munique, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Ou seja, se for confirmada a fratura no 5º metatarso, vai ficar um longo período longe dos gramados. E nesse caso, o Flamengo não tem culpa de nada. Lance de jogo acabou acontecendo. Porém, teoricamente, quem entra no lugar dele é De La Cruz, que inclusive ficou 9 minutos em campo contra o Bayern de Munique. Foi uma boa notícia também, né? A gente pôde ver o retorno do De La Cruz, porque é um jogador que estava desde o dia 10 de maio sem disputar uma partida. E aí o De La Cruz entra no time e joga ao lado do Jorginho. Mas o Gerson é um ponto negativo para mim, porque o Gerson acho que foi o melhor jogador do Flamengo na competição, tá? É um bom debate isso. Fica até o questionamento para vocês. Quem foi o melhor jogador do Flamengo na competição? Mas o Gerson com certeza está no top 3 ali, sem sombra de dúvidas. Não é nenhum absurdo indicar o Gerson como o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Mas o lado negativo é que ele está de saída. Então, e aí? O que o Flamengo vai fazer? Sem Pulgar durante um bom tempo. De La Cruz, uma incógnita fisicamente falando. Gerson de saída, o Flamengo vai ter que ir ao mercado fazer contratação para esse setor. Porque não pode, pensando em títulos importantes de Libertadores, Campeonato Brasileiro, contar com a sorte, contar com um De La Cruz voando fisicamente. A gente sabe que De La Cruz voando fisicamente é quase uma utopia, né? Porque é um jogador que está sempre se lesionando, sempre tendo problemas físicos, e isso não é de agora, é desde os tempos de River Plate. Só que no River Plate o calendário exigia menos desse atleta. O futebol brasileiro exige muito mais. Viagem, grama, tudo que vocês já conhecem muito bem, e ele ainda é jogador de seleção uruguaia, o que acaba forçando ainda mais o atleta na temporada. Mas esses, para mim, são os pontos positivos, os pontos negativos. Se eu esqueci de algum aí, tanto negativo quanto positivo, vocês podem mencionar nos comentários. Mas repito, gente, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que sair de cabeça erguida dessa eliminação. Vejo muitos rivais zoando, mas não tem jeito. O nível de futebol, da elite do futebol europeu, como diz o Felipe Luiz, está muito acima dos clubes brasileiros. O Flamengo, na verdade, faltou sorte, porque teoricamente era para pegar o Benfica, né? Mas o Bayern de Munique acabou perdendo para o Benfica pela primeira vez na história. E aí deu Flamengo e Bayern de Munique. Se fosse o Benfica, eu acho que a gente teria muito mais chance, sem sombra de dúvida. Mas, enfim, vida que segue, agora é focar no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tamo junto, galera. Uma ótima semana a todos.
Beijo para vocês, forte abraço, fui! Criticar o Felipe Luiz porque ele tem a promessa de ser um dos treinadores aí de... Hora de falar sobre Gerson, que ainda não se decidiu sobre Zenit ou Al Nassr. O clube russo, inclusive, se prontificou a pagar a multa rescisória nas próximas horas. Já há um acordo verbal entre Zenit e Gerson. Há algum tempo, 25 milhões de euros é o valor da operação. O grande problema é que o Al Nassr surgiu nos últimos dias com uma proposta para dobrar o salário do Gerson em relação à oferta do clube russo. Hoje o Gerson ganha R$1,5 milhão por mês no Flamengo, tem oferta de R$3.100.000 livres de impostos para jogar na Rússia, e o Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e companhia topa bancar R$6 milhões mensais. O Gerson ficou de tomar uma posição definitiva até essa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, consultei o pai do Gerson e ele disse que a gente conversa com mais calma nas próximas horas, assim que essa decisão for tomada. O Zenit pressiona porque não quer perder o jogador, alguém extremamente importante que inclusive viveu, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O que é certo é que o Gerson não permanece no Fla para o restante da temporada. Quero falar agora... Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias com todos os livros do Cruzeiro para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Flamengo. O Flamengo que não deve contratar mais nenhum volante, mesmo com a saída do Pulgar e do Gerson. E com isso, o Flamengo só vai contratar algumas opções do mercado. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Flamengo!